Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua e este é Crescendo com a Palavra. Meus queridos irmãos, nós vamos meditar na Palavra de Deus que traz cura, traz crescimento para todos nós que somos filhos de Deus e nesse momento de crescimento nós vamos meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículos do 1 em diante. E já se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho para toda vez que o YouTube subir um vídeo, você possa ser notificado em tempo hábil, tempo real, para que você possa participar conosco, para que você possa nos ajudar a levarmos a palavra de Deus a toda criatura. Eu quero agradecer a vida do pastor Júpiter, do irmão João e do pastor Henrique, pastor Fábio, pastora Cardene. E nós temos essa oportunidade, meus queridos irmãos. A palavra de Deus, ali em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, ele vai tratar de um novo rei. Davi, o Senhor Deus disse a Samuel: até quando você vai continuar tendo pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha um chifre de azeite e leve com você. Meus queridos irmãos, nós vamos falar hoje sobre os 4 passos do chamado de Deus. Ele chama, capacita, envia e supre. O profeta, Deus mandou ele encher um chifre de óleo para fazer a unção do rei, para ungir Davi rei. Agora, detalhe interessante, meus queridos irmãos: Saul estava sendo rei nesse tempo. E o que é que nós entendemos com isso? Que independente das pessoas que estão trabalhando para Deus, Deus pode chamar você para trabalhar na vinha dele, para trabalhar na seara dele, independente de já ter pessoas. E isso é muito interessante porque os 4 passos, nós estamos no primeiro passo, o chamado. O chamado de Davi, ele se dá dessa forma: depois vá a Belém até a casa de um homem Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Respondeu Samuel. Se Saul souber disso, ele me mata. O Senhor Deus respondeu: leve um bezerro e diga que você foi lá para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e depois eu lhe digo o que você fazer. Você o ungirá como um rei aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor Deus havia mandado e foi a Belém. Meus queridos irmãos, tem alguns passos que acontecem na vida do homem de Deus que vai ungir uma pessoa. Nem sempre as pessoas que são ungidas, elas aceitam a unção. Eles recebem o chamado, mas eles não caminham nesse chamado. Aí é uma situação entre eles e Deus. Ah, mas eu não acredito, a responsabilidade é muito grande. Quando Deus chama, você toma uma posição, porque você tem o livre-arbítrio de aceitar o chamado e andar nessa oportunidade ou não. Você não é obrigado a receber o chamado. Porque Deus não escolhe os capacitados, meus amigos, meus queridos irmãos. Ele capacita os escolhidos. Primeiro ponto Deus chama o profeta e manda ele ir. Vá e quando chegar lá, procure a casa de Jessé e da casa de Jessé eu quero que você unja um rei lá para mim. A partir dessa unção desse rei,
meu querido irmão, a partir do momento que você é ungido, você recebe a oportunidade. Mas lembre-se que Deus não obriga você a caminhar. Ele lhe chama. Se você, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, então eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo, diz o Senhor. Ele não vai, meu querido irmão, nunca ele vai fazer aquilo que você não quer. O seu chamado é a partir daquilo que você assume em Cristo. Quando você toma posição, meu amado irmão e minha amada irmã, você muda a história da sua vida, a história da sua família, recebendo de bom grado esse chamado e andando nele. Amém? Glória a Deus. Muito bem, nós vamos agora para a Deus chama. Agora, vamos ver o modo do chamado de Deus aqui para Davi. Quando chegou lá, os líderes da cidade foram tremendo a encontrá-lo e perguntaram: a sua visita é de paz? Sim, respondeu ele. Eu vim oferecer um sacrifício a Deus. Purifiquem-se e venham comigo. Ele mandou que Jessé e os seus filhos se purificassem e os convidou para o sacrifício. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: este homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor, lembre-se que Deus não escolhe pela aparência, meus queridos irmãos. E como ele vai ser capacitado, esse homem Eliabe já era capacitado, era um guerreiro treinado, um guerreiro experiente, que tinha oportunidades na presença do rei de Israel, Saul, de defender o seu reinado. E Samuel, humanamente falando, comete esse lapso. Certamente este é aquele que o Senhor escolheu, mas o Senhor disse: não se impressione com a aparência e nem com a altura desse homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Então Jessé chamou o seu filho Abinadab e o levou a Samuel. Mas Samuel disse: este também não foi escolhido pelo Senhor. Aí Jessé trouxe o seu filho Semeia. E Samuel disse: o Senhor Deus também não escolheu este. Assim Jessé apresentou Samuel 7 dos seus filhos, e Samuel disse: o Senhor Deus não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: você não tem mais nenhum filho? Jessé respondeu: tenho mais um, o caçula, mas ele está fora, tomando conta das ovelhas. Então mande chamá-lo. Disse Samuel: nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. Você lembra dos pontos? Deus chama, capacita. Este homem foi capacitado antes do chamado de Deus. Foi capacitado por quem? Por ele, pelo próprio Deus. Ele estava onde? Tomando conta das ovelhas. O reino de Israel, para Deus, é semelhante a um rebanho de ovelhas. E nós precisamos compreender isso, meus irmãos. Então ele já cumpriu 2 dos 4 pontos para você ser usado por Deus. Mas o segundo ponto ainda não está completo. Mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel: é este mesmo, unja-o. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele.
e Samuel voltou para Ramá. Meus queridos irmãos, Samuel neste ponto, ele vai fazer exatamente aquilo que é necessário ao homem de Deus fazer. Nós precisamos compreender que neste ponto nós vamos falar o chamado de Davi e a capacitação dele. A capacitação de Davi foi quando ele estava tomando conta dos rebanhos de ovelhas do seu pai. Lá vamos dizer assim, na roça, lá onde ele estava pastoreando as ovelhas, ele não tinha quem o comandasse. Ele fazia um trabalho menor, meus queridos irmãos, de menor importância, tanto para o pai quanto para a nação de Israel. A diferença é porque Deus olhou para aquele homem que estava fazendo a diferença onde ele estava plantado. Meus queridos irmãos, nós temos que entender que muitas vezes nós não temos oportunidade de sermos chefes antes de ser treinado para ser chefe. Muitas vezes, meus queridos irmãos, nós vamos tomar emprestado do Diário da Fé, a pergunta que não quer calar é essa: você tem se deixado capacitar, treinar por Deus antes de você ir para o front, ir para o campo de batalha? Ou não? Você simplesmente tem buscado o reconhecimento dos homens? Porque Davi não buscou reconhecimento de homens ali para ser chamado. Davi estava em um local em que Deus queria que ele estivesse. Qual é esse lugar que Deus quer que nós estejamos, meus amados irmãos? Num lugar de dependência. Veja bem que Davi não estava ali porque ele era o mais belo, o mais capacitado. Não, Deus não chama os capacitados, meus amados irmãos, Ele capacita os escolhidos. E a palavra de crescimento é essa: você tem se capacitado em Cristo, lendo a Bíblia, reconhecendo quem Deus é na sua vida, reconhecendo aquilo que Deus pode fazer através da sua vida, meu querido irmão e minha querida irmã. Lembre-se que Davi era o menor na casa dele. Menor em estatura e menor em importância. Mas ele não era menor porque ele estava pastoreando as ovelhas, não. Ele era o menor porque o pai dele nem se lembrava dele. Tem um evento importante, então eu vou convidar para esse banquete com o sacerdote. Só o alto clero, por assim dizer. Meus queridos irmãos, você tem deixado de fora Jesus Cristo na sua vida. Você tem deixado de fora o Espírito Santo quando você não convida aquele que você acredita ser o menor, aquele sem importância, aquele que muitas pessoas acham que nem chama, rapaz, aqui vai chegar aqui, vai só. Aí você perde a oportunidade de ter Deus, operando na sua vida, através da vida dessa pessoa que foi honrada por você. Porque não se engane, meus irmãos, aquilo que você honra é aquilo que Deus, a unção que você honra, você recebe dela. Muitas vezes, meus queridos irmãos, é muito fácil a gente chamar um pastor importante da igreja, das igrejas importantes da cidade, e você conhece um pastor que muitas vezes ele foi chamado, mas ainda não foi levantado no ministério, e você simplesmente despreza esse irmão. Analise o que você está fazendo. Eu quero falar para vocês, meus queridos irmãos, que nós temos a oportunidade, nesse dia
de fazermos a diferença onde nós estamos plantados, onde nós estamos sendo direcionados por Deus para fazer. Aquilo que Deus faz através de nós e por nossas vidas faz a diferença quando nós tomamos posição em Cristo, quando nós tomamos posição na presença de Deus. Meus queridos irmãos, se o profeta tivesse visto pelos olhos humanos, aquele homem Aminadab seria o rei de Israel. Mas graças a Deus que Deus não olha como o homem vê. Deus olha como Ele olha. Você, meu querido e minha querida irmã, que está bem aí do outro lado assistindo esse vídeo agora, muitas vezes você tem sido rejeitado pelos homens, mas a pedra que foi rejeitada pelos construtores é aquela que Deus usa. É a pedra de esquina, a pedra angular. Jesus Cristo está se referindo, essa palavra está se referindo a Jesus Cristo, mas você pode ser essa pedra angular. Você pode ser essa pedra angular. Você, tomando posição, meus queridos, na presença do Altíssimo, você pode fazer a diferença exatamente onde você está plantado. Aonde você pode fazer infinitamente mais do que aquilo que é pedido a você através do Espírito Santo. Você pode ser ousado em Cristo, meu querido irmão, mas muitas vezes você não é usado por Cristo, dirigido pelo Espírito Santo. E muitas vezes as pessoas humildes são dirigidas pelo Espírito Santo. Lembre disso. Aquelas pessoas que são mais arrogantes, meus queridos irmãos, nem sempre elas têm a unção de Deus, nem sempre elas têm a oportunidade de levar a palavra de Deus, porque a arrogância deles não permite que eles desçam para que Jesus Cristo apareça, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja pelo amor dEle. Essa palavra da Bíblia se refere a Jesus Cristo, meus queridos irmãos. E a palavra de crescimento de hoje, meus queridos irmãos, é o começo dela. Nós vamos dividir ela em 3 partes e nós vamos dar continuidade na próxima sexta-feira com a continuação deste maravilhoso versículo, capítulo, meus amados irmãos. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos que estão ouvindo essa palavra agora, Senhor, boa medida cheia, recalcada, sacudida e transbordante de amor, de carinho, de afeto, de direção Tua, Pai, para a vida deles, Pai, em nome de Jesus. Nós temos, meus queridos irmãos, que relembrar alguns pontos. Deus chama, capacita, envia e supre. Nós estamos no segundo tópico. Deus chama e Deus está capacitando Davi. Deus vai trazer uma capacitação sobre Davi, sobremodo excelente. Ele é o único, que Deus declarou algumas palavras. Deus declarou sobre a vida de Davi que o reino de Davi não passaria. A dinastia criada em Davi não passaria. Ela seria perpétua. Nós ainda hoje temos pessoas de Davi no trono de Israel. E nós precisamos compreender, meus queridos irmãos, que nós temos este indício de que Deus age através das pessoas que não sacrificam, mas que obedecem. Pense nisso, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus nos abençoe, nos dê muita paz, muita alegria. É um final de semana de bênçãos, de paz, de prosperidade. E se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu gostei, faça um comentário,
dê-nos o seu, ative o sininho para que quando subirmos outro vídeo você seja notificado. Evangelize com esse vídeo. Meus irmãos, tem 3 formas de vocês ajudarem Jesus na rua. Se inscrevendo no canal, orando pelo projeto e doando financeiramente. Tem um número Pix no rodapé desse vídeo, contas poupança da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil e do Bradesco. E nós agradecemos desde já pelo seu empenho, pela sua divulgação desse vídeo e pelas visualizações que nós estamos recebendo no canal do Jesus na Rua. E nós temos um evento, depois de hoje, meus queridos irmãos, no domingo à tarde, domingo às 17 horas e 17 minutos, que é o culto, né? Nós temos alguns eventos dentro do Jesus na Rua. Escola Bíblica para a Vida, Helbot, são 420 escolas em mais de 26 estados, os 26 estados mais o Distrito Federal. Nós temos mais, parece que 4 países, são no total de 420 escolas. Nós temos o Metanoia, né, que é o de quarta-feira. Nós temos ontem, né, na live foi lançada uma live de oração, de cura, né? Nós estamos escolhendo o dia da semana que vai acontecer essa live. E nós temos também uma outra, nós temos a Escola Bíblica para a Vida, Helbot. Nós temos o CEON, Centro Estratégico de Orações e Missões e Cura. Nós temos Café com Jesus. Nós temos nós estamos lançando também ele, que ainda não estamos fazendo, fizemos alguns dias, que é o Café da Manhã, Café com Jesus. E nós temos também um outro evento do Jesus na Rua, que é o Centro de Missões, né? Esse projeto Jesus na Rua nasceu missionário, então o nosso forte é missões. Amém, meus queridos irmãos. Uma boa noite, que Deus nos abençoe, nos dê muita paz, muita alegria, muita prosperidade em Cristo Jesus. Bom final de semana, meus queridos irmãos, que vocês possam receber de Deus tudo aquilo que vocês podem e devem receber neste tempo. Um abraço, meus amados irmãos. Tchau, tchau.